Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos explicar sobre as doenças mendelianas ou monogênicas ligadas ao X. As doenças monogênicas são causadas por mudanças ou mutações que acontecem na sucessão de DNA de um único gene. Também são chamadas de doenças mendelianas, pois elas acontecem seguindo as leis de Mendel. No ano de 1963, a doença hoje denominada Síndrome do X frágil era conhecida como Síndrome de Martin-Bell. A síndrome do X frágil é uma condição genética e hereditária responsável por grande número de casos de deficiência mental e distúrbios do comportamento, que afeta 1 a cada 2.000 homens e 1 a cada 4.000 mulheres. A síndrome é causada por uma mutação no gene FRM1, presente numa falha que recebeu o nome de sítio frágil, localizada na extremidade do braço longo do cromossomo X. Ela também regula a expressão da proteína precursora amiloide, cujos níveis altos podem levar à doença de Alzheimer. Apesar disso, a expectativa de vida dos doentes da síndrome é considerada normal. A alteração faz com que esse gene deixe de codificar, em níveis adequados, a proteína FMRP, essencial para o desenvolvimento das conexões entre as células nervosas e a maturação das sinapses. A síndrome do X frágil é causada por uma repetição expandida de uma trinca de nucleotídeos. O transtorno é chamado de X frágil porque as muitas repetições fazem com que o cromossomo fique frágil naquele ponto e se rompa durante a preparação laboratorial dos cromossomos. O transtorno é atualmente diagnosticado com base na sequência de DNA. A repetição das trincas de base, CGG, está na região promotora não traduzida no começo do gene FMR1, que, quando expandida a mutação completa, impede que o gene seja transcrito. O mecanismo pelo qual a mutação completa impede a transcrição gênica é a metilação do DNA. Ela impede sua transcrição pela adição de um grupo metil ao DNA. Indivíduos que são considerados normais têm de 6 a 54 repetições dos blocos CGG. A ocorrência de 55 a 200 repetições indica que a pessoa é portadora de pré-mutação do gene, que permanece ativo e com produção de proteína mantida em níveis suficientes para que os neurônios se desenvolvam sem problema, embora algumas características clínicas já possam estar instaladas. Já indivíduos com mais de 200 repetições, nesse caso, dizemos que eles são portadores da mutação completa. Então, em pessoas com até 55 repetições, o gene é transcrito normalmente, ou seja, é formado o RNA mensageiro, que é traduzido em proteína. A proteína do FMR1 recebe o nome de FMRT. Em indivíduos portadores da síndrome do X frágil, em decorrência do alto número de repetições, o gene fica silenciado, ou seja, não é produzido pelo RNA mensageiro, e como consequência, não é produzida a proteína do gene FMR1. A ausência da proteína leva ao quadro clínico da síndrome. Na síndrome do X frágil, ocorre um fenômeno chamado de antecipação. Mulheres que são portadoras da premutação podem ter filhos com a síndrome do X frágil. Isso ocorre porque nos óvulos dessas mulheres pode ocorrer um aumento de produção de CGG. E, como consequência, se esse óvulo for fecundado, dá origem a uma criança que tenha essa mutação. Aqui, nós vemos uma imagem de um heredograma de uma mulher portadora de premutação. Os óvulos dessa mulher podem receber o cromossomo X, que está dentro da variação normal de produção de CGG. O óvulo pode estar com um alelo pré-mutado ou pode receber um alelo do FMR1, portador da mutação completa. Como consequência, a mulher pode ter um filho ou uma filha normal, pode ter um filho e uma filha normal com um grau variado de manifestação da síndrome e um filho com a síndrome do X frágil. Esse fenômeno de antecipação não é observado em óvulos portadores da pré-mutação, então geralmente eles têm filhos normais e filhas normais portadoras da pré-mutação. Sintomas. Para muitos portadores da mutação, a síndrome do X frágil é assintomática. Quando os sinais aparecem, pode variar de intensidade de acordo com o número maior ou menor de repetições das bases CGG e a faixa de idade dos pacientes. Os mais característicos são distúrbios de comportamento e comprometimento intelectual, que podem apresentar-se de diferentes graus. Sobre o desenvolvimento e aspecto cognitivo dos portadores, por ser uma doença onde há um déficit intelectual bastante subjetivo, podendo agir de dificuldades de aprendizagem até deficiências cognitivas mais graves, acarretando maiores limitações, mesmo que muitos dos portadores, quando crianças, consigam um bom desempenho escolar e em convívio social,
acredita-se que a capacidade de aprendizagem dos mesmos tem uma forte tendência a diminuir com o tempo. Outras das características trata-se relativamente da capacidade de comunicação e da linguagem. No início da vida, é notória a dificuldade dos portadores da síndrome do X frágil em concluir pequenas tarefas, adquirindo a capacidade de comunicação com um atraso considerável, seguindo de um ritmo alto e rápido na fala, com palavras desordenadas. Além disso, um ponto considerável são os aspectos de comportamento. Nota-se que, com o decorrer dos anos, cerca de 50% dos portadores do sexo masculino possuem um nível elevado de agressividade. Esse tipo de alteração muitas vezes acaba por ser involuntária, pois são frequentes quando eles encontram-se em situações com alto nível de estresse ou descontentamento. Essas intolerâncias chegam a ser contra eles mesmos, quando foge do controle. Além desse tipo de comportamento acometer também algumas mulheres, outras características analisadas em ambos está na questão da hiperatividade e do déficit de atenção. É dito ainda, baseado nesses aspectos, que podem ser analisados nos portadores que possuem uma tríade comportamental: desatenção, hiperatividade e impulsividade, que podem ser trabalhados a partir de uma identificação rápida, de forma bastante espontânea, pelos mesmos ou com auxílio de terapias. Algumas características físicas podem sugerir a presença da síndrome desde o nascimento. É o caso da macrocefalia e do baixo tônus muscular. Existem ainda outros sinais sutis da síndrome que se tornam mais evidentes com o crescimento. São eles: face alongada, orelhas grandes e em abano, mandíbulas proeminentes, céu da boca muito alto ou arqueado, estrabismo e miopia, peito escavado e, em 20% dos casos, convulsões. A partir da adolescência, os homens podem apresentar macroorquídeas, ou seja, um aumento anormal do volume dos testículos. Mais velhos aumentam o risco da perda da coordenação motora e tremores. Já as mulheres estão mais sujeitas a desenvolver problemas de fertilidade, insuficiência ovariana e menopausa precoce. Hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade, irritabilidade, explosões emocionais, timidez excessiva são características clínicas marcantes do comportamento dos portadores da síndrome do X frágil. Particularmente, os meninos podem apresentar traços que remetem ao aspecto do autismo, como dificuldades de relacionamento social e de manter contato visual ou físico com as pessoas, ou o hábito de repetir gestos estereotipados, por exemplo, quando nervosos ou emocionalmente instáveis, agitam ou mordem as próprias mãos. Nas meninas, os sintomas variam bastante na forma e na intensidade. No geral, elas estão mais sujeitas a desenvolver problemas emocionais e correm risco maior de apresentar depressão na vida adulta. Diagnóstico: a avaliação clínica baseada em possíveis sinais do transtorno não é suficiente para fechar o diagnóstico, porque sintomas semelhantes podem ocorrer em diferentes quadros clínicos. O melhor método para realizar o diagnóstico da síndrome do X frágil é a análise do DNA em amostras de sangue. Esse teste genético é útil para identificar os portadores de pré-mutação ou da mutação completa. Outro teste importante para complementar o diagnóstico é a PCR, que mede o tamanho das repetições de CGG. O diagnóstico pode ser realizado antes do nascimento, durante o primeiro trimestre da gestação. Tratamento: o tratamento da síndrome do X frágil é multidisciplinar. Entre outros profissionais, pressupõe o empenho de pediatras, neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais e a participação ativa da família. O objetivo é desenvolver o máximo possível as potencialidades das crianças e estimular sua inclusão no ambiente em que vive. Apesar dos vários estudos de terapia genética em andamento, ainda não foi encontrada uma forma de suprir a ausência da proteína FRMP ou de reativar o funcionamento do gene marcado pela mutação. Portanto, até o momento, a síndrome do X frágil não tem cura, mas existem alguns medicamentos específicos, como antidepressivos, estabilizantes do humor e anticonvulsionantes, úteis para avaliar os sintomas adversos da síndrome. A experiência mostra que, quanto mais cedo for feito o diagnóstico e tiver início o tratamento, melhores serão as respostas dos portadores da síndrome. Observações:
Depois da síndrome de Down, a síndrome do X frágil é a segunda síndrome genética que mais afeta crianças, especialmente os meninos. No entanto, apesar de ser uma enfermidade bastante comum, é pouco conhecida e diagnosticada. No Brasil, são raras as estatísticas confiáveis sobre a prevalência da síndrome do X frágil no país. Por isso, toda criança que apresente um atraso no desenvolvimento mental ou distúrbios de comportamento deve ser encaminhada para avaliação a fim de verificar a presença da mutação genética e a sua gravidade. Também as mulheres que pretendem ter filhos ou estão grávidas com um caso de deficiência mental na família sem causa determinada devem fazer um exame de análise do DNA, disponível no SUS e na maioria dos convênios médicos. Com o diagnóstico em mãos, elas terão mais condição de tomar as medidas necessárias a curto e longo prazo. O exame da PCR, usado para diagnosticar a síndrome do X, também é usado para diagnosticar o Covid-19.